A musa fitness Graciane Barbosa aderiu a uma moda que está dominando a internet. Estamos falando dos bebês reborn. Ela fez um post em suas redes sociais dizendo que será mãe de bebê reborn, boneco realista que simula os recém-nascidos. Pois é, chegou a hora. Vamos ter que falar de bebê reborn no Meteoro. Quem vai falar sobre isso com a gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá, chegou na hora, vamos levantar a polêmica. Vamos lá, é a hora de a gente causar polêmica sobre bebês reborn. Então, né, a gente fugiu, a gente tentou, teve uma live aqui que o pessoal no chat lembrou muito, a Ana até ontem estava lembrando dos bebês reborns, mas agora chegou a hora da gente trazer isso, porque a gente tem a Graciane aí aparecendo no cenário e reacendendo essa polêmica, inclusive tem matérias que falam sobre a questão psicológica das pessoas que fazem uma adoção, e eu não tenho como pensar isso fora de aspas, de bebês reborn, sabe? Para começar, porque é um boneco, é uma boneca. E sim, eu respeito. A minha opinião realmente já começa muito polêmica. Eu respeito que as pessoas possam ter bonecos e bonecas, mas qual é o ponto? Até que ponto é saudável você ter um bebê, uma boneca, e tratar esse bebê boneca como um filho? E a gente está falando de muitas coisas. A gente está falando de parto, porque essa galera está fazendo parto, e não se preocupem, vocês não vão ver parto de bebê reborn, porque ninguém é obrigado a ver aquilo ali, gente. Eu vi para fazer esse corte para falar sobre isso, mas ninguém é obrigado. Eles têm maternidades, eles têm babás, eles têm. Eu vi um caso de uma moça, inclusive, que foi para um date com um rapaz e levou o bebê reborn. Cara de Sofia. E ela, desculpa, gente, eu não tenho como não dar risada. E ela pediu em determinado momento para o rapaz não conversar mais ou falar baixo, porque o bebê estava dormindo. É difícil, né? É difícil. É, Assim, eu fico tentando pensar assim, não, o pessoal tá implicando só porque é coisa que mulher gosta. E a gente sabe que a nossa sociedade adora odiar tudo que mulher gosta. Mas esse pessoal tá levando longe demais. Tá levando longe demais. coloca longe nisso, né, Sofia? Eu vou te pedir para trazer a primeira matéria, né, que fala sobre a Graciane, o primeiro vídeo, né, que faz um resumo sobre a Graciane e a publicação dela, porque a gente vai chegar é, nessa rede social para ver a publicação. A gente vai lá. Vou te pedir, por favor, Sofia. E detalhe, a gente vai fofocar hoje. Estava falando com a Carla, Tatá, de Graciane Barbosa. O que aconteceu dessa vez? Que ela entrou na mania de ter o que agora? Um bebê reborn. Não é possível. Aí o povo me pergunta o que é bebê reborn. E eu respondo, é uma boneca, um boneco que parece um bebê. E tem gente que, olha, que tá levando a sério essa coisa que parece que é uma criança mesmo, né? Pra você ter uma noção, o padre Fábio de Mello tem uma bebê reborn. E agora a Graciane disse que o sonho dela sempre foi ser mãe. E aí agora ela falou, me julguem, mas o Benício, que é o bebê reborn dela, está fazendo ela feliz. Benício me faz feliz. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. É isso. A informação mais chocante aí pra mim foi que o padre tem um bebê reborn. Você não sabia, não, Sofia? Então, Não, não eu, sabia. gente, eu comecei a acompanhar essa onda dos bebês reborn justamente que alguém me falou. Daiane, você viu que o padre Fábio de Mello tem um bebê reborn? Eu não Então, sabia. Sofia. Não, é isso, gente. É muito surreal. De qualquer perspectiva, eu não consigo. Eu peço desculpas para quem tem os bebês reborns e gostam deles e tratam como filhos. Eu entendo que as pessoas precisam disso, mas eu acho estranho.
E eu acho estranho não porque são, porque eu acho estranho porque eles são tratados como crianças normais. Crianças, crianças, desculpa, né? Crianças são tratadas como crianças. Existe toda uma dinâmica como dessa moça, por exemplo. O que é que faz uma pessoa levar um bebê reborn para um date e pedir para alguém e avisar, olha, o meu bebê está dormindo, por favor, fale baixo. Essa pessoa claramente precisa, né, conversar com especialistas sobre isso, porque existe um limite entre o real e o ficcional. E quando uma coisa atrapalha a outra ou implica na outra, nesse caso da Graciane, e aí eu vi algumas matérias falando sobre uma reaproximação da Graciane Barbosa com o ex-marido, que é o Belo, e que ela estava treinando com o Belo. Eu vou te pedir para abrir, por favor, o Instagram da Graciane, Sofia, por gentileza. Isso é realmente uma perspectiva pessoal, mas eu acredito que você sair do. Tem uma boneca, eu tenho um boneco, eu gosto de brincar, eu gosto de colecionar bonecos, gosto de, sei lá, jogar videogame, e você tratar esse boneco, essa boneca como um filho, tem uma diferença imensa, gente. E ela, né, mais uma vez, como ela falou e publicou nas redes sociais, como já disse anteriormente, meu sonho é ter um filho. Podem me julgar, no começo eu também, né, eu achei estranho, mas Benício me trouxe felicidade, te amo, B. É isso, né? Eu não sei de fato até que ponto é saudável esse treinamento. Algumas pessoas, eu não sei o valor da fortuna da Graciane, quanto ela tem, mas assim, as pessoas podem também entrar numa fila de adoção no Brasil. E se não, já que ela quer ter filhos, né? E se ela não quiser gestar por N motivos, ela pode, inclusive, adotar uma criança. A Graciane Barbosa, ela tinha cachorros que quando ela entrou no Big Brother Brasil, parece que ela deixou com uma pessoa e essa pessoa não cuidou, né, direito, o cachorro fugiu, o outro faleceu, infelizmente. Mas é isso. Eu já acho estranho esse discurso por mais que do todo respeito aos animais, tem uma turma do Sou Mãe de Planta, Sou Mãe de Pet, que já se questionava sobre isso. Gente, mas é diferente, tá? Tem proporções diferentes. Você pode sair da sua casa, deixar seu cachorro 6 horas, 8 horas ali, enquanto você trabalha dentro de casa. Inclusive, né, animalizante, né, para o bichinho. Não é o ideal, mas é possível que você faça isso. Você não pode fazer isso com o bebê. Então, as pessoas precisavam entender essa dinâmica difícil, né, que já era distinta. E agora com o bebê reborn, Sofia, as pessoas levam para a maternidade, para a creche. A gente está falando de creche de bebê reborn, gente. A gente está falando de cuidadores de bebês reborns, de emergência, médicos para bebês reborn, gente. A gente está chegando a este nível. E exatamente por causa disso, eu vou te pedir para colocar a matéria da Caras na tela, Sofia, por favor, porque a Caras traz uma psicóloga que faz um alerta que ninguém é mãe de um boneco, sabe? Essa adoção do bebê reborn para a Caras, né, conversou com a psicóloga perinatal, Rafaela Chiavo, acredito que é assim que fala o sobrenome da psicóloga, e ela analisou o caso, né, da divulgação da Graciane Barbosa, e, entre aspas, o que a especialista falou foi o seguinte: a procura de mulheres adultas por bebês reborns pode ter uma base emocional ligada a luto, seja pela perda de um filho, pela impossibilidade de engravidar ou pela frustração em relação à maternidade. Também pode refletir um desejo ainda não realizado de ser mãe, seja por questões pessoais, profissionais ou de saúde. E ela fala que são várias as razões que podem levar uma mulher a se vincular a um boneco como se fosse um bebê real. Esse comportamento pode revelar questões emocionais que precisam ser trabalhadas com atenção por um profissional de saúde mental, né? E ela ainda aconselha que bebês reborns podem ser usados, inclusive, na terapia. Ela fala que, entre aspas, o uso de bebês reborns pode ser considerado terapêutico em situações muito específicas, sempre com avaliação e acompanhamento profissional. Não é um recurso indicado para todas as mulheres que enfrentam dificuldades para engravidar, que passam por perdas gestacionais ou que lidam
com idealizações frustradas da maternidade, porque o bebê reborn, se for utilizado, deve ser por parte de uma estratégia cuidadosa pensada por um psicólogo perinatal com objetivo e metodologia definida. Não é, portanto, uma técnica de uso geral. Então, é nítido a importância do cuidado, né? E a psicóloga também fala que a exposição pública de pessoas que demonstram vínculo com bebês reborns pode gerar julgamentos sociais e por uma mulher já fragilizada emocionalmente, para uma mulher já fragilizada emocionalmente, esse julgamento pode afetar ainda mais a saúde mental. Observem, ainda mais a saúde mental. Porque quando o desejo de ser mãe é legítimo, ainda a fala da psicóloga, é importante buscar apoio de um psicólogo perinatal, de um especialista. Esse profissional pode ajudar nesse planejamento. E, para finalizar, a psicóloga disse que o bebê reborn é um objeto, não é um bebê real. Bebês de verdade choram, adoecem, exigem cuidados, estabelecem vínculos afetivos. Ninguém é a mãe legítima de um bebê, de um boneco. Por isso, é fundamental que o desejo de maternar seja direcionado para uma criança real com suporte emocional adequado. Então, é isso. É importante que a gente tenha cuidado com isso. Eu né, tenho uma opinião super impopular, mas ao mesmo tempo que eu tenho uma opinião impopular, estou tentando, de fato, respeitar as pessoas que fazem o uso do bebê reborn como um boneco, como se fosse uma criança, ou, perdão, como se fosse uma criança, né? Como se fosse, de fato, uma representação da realidade. Mas é importante que a gente entenda que essas pessoas também talvez precisem de apoio psicológico, de apoio, de ajuda, né? De cuidados de outra ordem, que não seja descarregar ali todas as suas emoções num cuidado com um boneco. É isso, Sofia. Olha, eu vou admitir aqui que a que nível que as pessoas estão chegando, de verdade? Porque, ok, eu já vi vídeos de pessoas fazendo parto de bebê reborn, tratando de fato como criança, você lê sobre isso, mas vem cá, existem pessoas que realmente acreditam que é uma criança ou isso é performance na internet? A primeira pergunta que eu tenho é essa. Porque eu vi muita coisa na internet que eu fico com a impressão de que isso é performance para a internet. Daí a gente está aqui discutindo a saúde mental dessas pessoas, quando na verdade a gente caiu em clickbait, em rage bait. Então a primeira questão que eu quero levantar é essa. O quanto que Possível. isso aí. Eu não estou dizendo que não existam casos de pessoas que realmente precisam de tratamento mental porque estão acreditando que aquilo é verdade, etc, etc. Não estou negando isso. Agora, vocês têm que convir comigo que a possibilidade de que tem muita gente que está fazendo isso só para ganhar clique, só para ganhar view, existe. Então começa por aí. Depois, ok, as pessoas que, ok, fazem as brincadeiras, etc., mas lidam com isso como uma brincadeira. Ok, a gente pode achar uma brincadeira bizarra, uma mulher adulta fazendo dessa forma? Pode, mas até aí, brincadeiras bizarras tem de tudo quanto é tipo, né? E isso, inclusive, é socialmente construído. Eu não sei, uma das coisas mais comuns aqui no nosso país é ficar um monte de macho correndo atrás de uma bola e tentando chutar ela dentro de um quadrado de metal, sabe? Desculpa, eu não consigo achar isso menos bizarro do que a mulher brincando com o bebê reborn. E eu já E disse e se vou diga. Perdão, e se degladiando fora dos estádios, se matando por causa de Por time de causa futebol. disso. Exato. Exato. E eu já disse isso nessa live e vou repetir agora dentro do corte, só para garantir que eu vou ter um monte de hate aqui nos comentários. Quem joga LARP, quem joga RPG, mas especialmente LARP, não pode falar de quem brinca de bebê reborn. Eu juro pra vocês que eu via um grupo de LARP, né, uns caras vestidos com armadura de papelão, brigando no meio do parque Ibirapuera com espada de plástico no tempo que eu morava em São Paulo. Se você faz isso, você não pode falar do bebê reborn. Desculpa. Então é isso. Agora, se chega realmente no nível que a pessoa realmente está acreditando, daí eu concordo. Essa pessoa está precisando, não é nem só de tratamento psicológico, é psicológico e psiquiátrico. Mas eu realmente questiono
quantos casos como esse realmente existem. Espero que sejam poucos. É isso, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.